que é inteligência? É um conjunto que forma todas as características individuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de se conhecer, de compreender, de raciocinar, de pensar, de interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre nós e os animais irracionais, porque nós somos animais racionais. Etimologicamente, a palavra inteligência se originou do latim intelligentia, intelligere, que quer dizer do prefixo inter, que quer dizer entre, e legere quer dizer escolha. Então, inteligência, a etimologia da palavra inteligência é entre escolha. Assim sendo, o significado original desse termo faz referência à capacidade de escolha que um indivíduo faz nas opções apresentadas. O que é inteligência, então? Inteligência, para a escolha menor mais adequada, você tem que entender bem o que é inteligência. Ela é aquela questão que a pessoa vai fazendo as escolhas ao longo da sua vida. Essas faculdades constituem uma inteligência também que está funcionando com o uso da memória, do juízo, da abstração, da imaginação, da concepção. Os conceitos e definição de inteligência variam de acordo com o grupo que ela se refere. Por exemplo, na psicologia chamamos de inteligência psicológica, quem é psicólogo, a capacidade de aprender e relacionar, ou seja, a cognição do indivíduo. Enquanto no ramo da biologia, a gente chama de inteligência biológica, que é a capacidade de se habituar a novos ambientes. O Gardner, ele foi aquele que falou das múltiplas inteligências, onde ele não falou só de uma inteligência específica da biologia ou da psicologia. Então, os livros do Gardner, que ele lançou em 1980, na década de 1982, 83, os dois livros dele que eu gosto muito são esses dois, do Gardner, que ele fala das múltiplas inteligências. E ele, na época, falou que era um conjunto de 7 processadores. Depois ele incluiu mais 2, e hoje a gente já está com 10 tipos de inteligência, que o Gardner falou. De acordo com a teoria, cada ser humano possui todas essas inteligências. Elas não são genéticas, elas não vêm na base genética, são comportamentos que a gente aprende no meio que a gente vive. E hoje a gente já está indo para a 13ª inteligência, que 13ª? 11ª inteligência, que se chama inteligência artificial. É um ramo de estudo da ciência, da informática, que se ocupa de desenvolver mecanismos dispositivos e tecnológicos para simular nos aparelhos que são da informática, da computação, a nossa inteligência. E ela é muito baseada na terapia comportamental cognitiva. As pesquisas relacionadas à inteligência artificial, elas são aquelas que se baseiam na inteligência do comportamental cognitiva, da psicologia comportamental cognitiva. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, nesses estudos de inteligência artificial, eles se baseiam na terapia comportamental cognitiva e não na psicanálise. Aí a diferença da singularidade desse uso nos robôs, o robô, por exemplo, ele vai parar no semáforo, ele só vai atravessar quando tiver vermelho para os carros. Mas nós, humanos, a gente às vezes vê que não vem carro e a gente atravessa. O robô não, o robô vai esperar o sinal ficar verde para ele para atravessar. Então essa é a singularidade do humano com a inteligência artificial. Esse saber é da neurociência, tá? Esse saber que eu estou explicando a vocês é da neurociência. E como tudo começou da inteligência, tem um outro mito, que aí é que o teste de QI é o único meio de medir a inteligência. Esse teste de QI do Binet, lá do século passado, onde Binet e Simon fizeram essa escala, que não era excludente, que ela era de inclusão e foi utilizado de uma forma muito errônea. E outro mito também, já estou até respondendo o teste, que é durante o sono a gente aprende novas habilidades. Não aprende. O sono, ele é para relaxar o físico, mas o cérebro não dorme. Então, o teste de QI não é
um único meio de medir a inteligência. E ele reina há quase um século como um símbolo máximo de status intelectual. No poder imaginário das pessoas, acima de 100 pontos, a pessoa tem uma mente iluminada, e abaixo de 70 é fadada ao fracasso. Mas a ciência vem mudando seus conceitos e ele é válido apenas se aplicando junto a avaliações no contexto de uma detectação, por exemplo, de dislexia. Ilustra muitos psicólogos que dizem isso. Hoje se valoriza muito mais outros aspectos, como a inteligência emocional, a inteligência competitiva, a inteligência espacial, a inteligência sinestésica. Eu vou explicar um pouco de cada uma, mas na live de fevereiro eu vou entrar em cada uma, eu vou explicando cada uma. Então, quem foi que falou pela primeira vez sobre as múltiplas inteligências?